Você já se sentiu fora de lugar, como se não pertencesse a nenhum plano? Já teve a sensação de que as pessoas te subestimam, te ignoram ou simplesmente não te enxergam? Às vezes, parece que tudo o que você é ou faz nunca é suficiente para os olhos humanos. Mas há um olhar que nunca te perdeu de vista: o olhar de Deus. Enquanto muitos só enxergam o exterior, Deus vê o invisível. Ele vê o coração, as intenções, a dor calada, a força que ninguém reconhece. O mundo pode te chamar de improvável, mas Deus te chama de escolhido. E quando Ele escolhe, não há opinião contrária que anule esse chamado. Ele não erra nos seus planos. Quantas vezes você já pensou: quem sou eu para sonhar tão alto? Mas foi exatamente essa pergunta que Jeremias fez. E Deus respondeu: antes de você nascer, eu já te conhecia. Isso muda tudo, porque não se trata de merecimento, se trata de propósito. Você é fruto de um plano divino. A imagem do arco-íris no céu não é coincidência. É lembrança de aliança. Um sinal visível de que mesmo após a tempestade, há promessas vivas sobre sua vida. Deus não te esqueceu. Ele te desenhou com detalhes, te chamou pelo nome e te separou desde o ventre da sua mãe. Nada disso é acaso. Hoje, respire fundo. Silencie o que dizem ao seu redor. Escute o que Deus está dizendo ao seu espírito. E isso basta. Não importa o quão improvável pareça a sua jornada, se Deus te chamou, Ele mesmo vai te capacitar. E no tempo certo, todos verão o que Ele sempre viu. Vivemos em um mundo que rotula, que julga pela aparência, pela origem, pelas falhas visíveis. E muitas vezes acabamos acreditando nessas vozes externas. Começamos a achar que somos pequenos, fracos, sem valor. Mas a verdade é que o valor de algo está em quem o criou, não em quem o critica. E você foi criado pelas mãos do Altíssimo. As pessoas podem te chamar de incapaz, de sonhador, de fora dos padrões. Mas Deus te chama pelo nome. E quando Ele chama, Ele também envia, capacita, sustenta. A história de todos os grandes homens e mulheres da fé começou assim, como improváveis. Moisés era gago, Davi era o menor, Maria era uma jovem comum. Mas todos foram escolhidos. O rótulo de improvável é só a lente humana. Deus não vê como o homem vê. Onde os outros veem limitação, Ele enxerga potência. Onde o mundo vê fim, Ele começa algo novo. O seu valor não está no que você fez ou deixou de fazer, mas no que Deus sonhou quando te formou. E isso ninguém pode apagar. É por isso que tantos se sentem deslocados, porque nasceram para algo maior. Você não foi feito para caber em rótulos, foi feito para romper limites. Existe um chamado sobre sua vida que talvez ninguém entenda, mas você sente. Sente no silêncio, sente no incômodo de viver aquém do que nasceu para ser. E o que falta para viver esse propósito? Coragem de crer, de parar de olhar para si mesmo como um erro e começar a se ver como um projeto divino. O improvável aos olhos do mundo é, muitas vezes, o exato instrumento que Deus precisa. Justamente porque o improvável depende totalmente dele, e é aí que os milagres acontecem. Hoje, Deus está te lembrando. Não importa quantas portas foram fechadas, nem quantas pessoas te desprezaram. Você é resposta, não rejeição. Você é plano, não coincidência. E quando Deus decide levantar alguém, Ele não consulta a opinião de ninguém. Ele simplesmente faz, e ninguém pode impedir. Jeremias 1:5 é uma das declarações mais poderosas sobre identidade e propósito. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus não espera você nascer para então te observar. Ele já conhece seus caminhos antes mesmo de existirem. E esse conhecimento vem acompanhado de um chamado. Em 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai ungir um novo rei, Deus diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Todos olhavam Davi como improvável. Até o pai dele o deixou de fora da escolha. Mas Deus não precisa da aprovação humana para exaltar os seus escolhidos. Ele olha além da superfície. Em Isaías 49:1, lemos: O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Isso mostra que não existe anonimato diante de Deus. Ainda que o mundo ignore sua existência, Deus conhece cada detalhe da sua história. Desde o início, ele já sussurrava o seu nome com amor. 1 Coríntios 1:27 completa esse entendimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. O improvável é estratégico no reino. É através dele que Deus mostra que o poder vem do alto, não das capacidades humanas. Maria, mãe de Jesus, era apenas uma jovem anônima de Nazaré. Mas em Lucas 1:28, o anjo declara: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. A graça de Deus escolhe, capacita, sustenta. E o mesmo Deus que viu Maria entre tantas é o que vê você hoje. Ele não mudou. Ainda chama os improváveis para cumprir o impossível. A palavra é clara, nem o que disseram sobre você. O que define a sua vida não é o passado nem as estatísticas, mas a promessa. E toda promessa que vem de Deus carrega um selo de fidelidade. Se Ele te escolheu, Ele vai cumprir. Porque o céu nunca mente e a palavra nunca volta vazia. Você não pode mais viver como se fosse apenas mais um. Deus não te chamou para sobreviver, mas para cumprir um propósito eterno. E o primeiro passo para isso é crer naquilo que Ele já declarou sobre você. A sua identidade não vem do que você sente, vem do que Ele diz. E Ele te chamou de escolhido. Assumir esse chamado não é se achar melhor que os outros, mas reconhecer que sua vida tem um sentido maior. Que você foi separado, capacitado e amado, antes mesmo de entender o que isso significava. E mesmo com falhas, inseguranças e limitações, Deus continua dizendo: Eu estou com você, vá. Talvez o ambiente onde você vive não reconheça quem você é. Talvez te vejam apenas como mais um, mas isso não anula o que Deus plantou em você. Muitas vezes o lugar onde você foi rejeitado é o mesmo onde Deus vai te levantar. Não fuja do seu propósito por medo da opinião alheia. Deus te colocou aí por um motivo. Você não precisa esperar se sentir pronto para obedecer ao chamado. A prontidão espiritual nasce da obediência, não da perfeição. Quando você diz sim a Deus, mesmo com medo, Ele te reveste com coragem. Ele transforma sua fraqueza em força, sua dúvida em fé, sua voz trêmula em palavra viva. Comece a declarar sobre você o que Deus declara. Diga: eu sou filho com brada, sou chamada, sou capacitada com brado. Mude sua linguagem, mude sua postura, mude sua visão. A vida começa a mudar quando a fé muda a forma como nos enxergamos. Você não é pequeno, é um instrumento do céu. Assumir sua identidade é também assumir responsabilidade. Deus te escolheu, mas agora Ele te chama a viver como tal, em santidade, em coragem, em propósito. A unção sobre você não é decoração espiritual, é direção. É hora de viver como quem foi separado, porque o mundo precisa daquilo que Deus colocou em você. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Sei que muitas vezes duvidei de mim, ouvi vozes que tentaram me diminuir. Mas hoje eu escolho crer no que o Senhor diz a meu respeito. Eu sou teu, fui escolhido desde o ventre, e nada vai apagar esse chamado. Pai, eu te agradeço por não desistir de mim, mesmo quando eu mesmo pensei em parar. Tu conheces as minhas loucas internas, as inseguranças, os medos. E mesmo assim me amas com um amor incondicional. Hoje eu declaro, eu aceito o teu chamado. Eu aceito viver a identidade que o Senhor me deu.
Espírito Santo, apaga de mim todo rótulo que não veio de Deus, tudo que disseram que eu não era capaz de ser, tudo que tentaram implantar em minha mente, eu coloco aos teus pés. Renova minha mente, minha visão, minha fé. Que eu veja a mim mesmo como o céu me vê, que eu ande em direção ao teu propósito. Senhor Jesus, me ensina a não depender da validação das pessoas. Que a tua voz seja mais alta dentro de mim. Que eu viva para agradar o teu coração, não os padrões do mundo. Me dá ousadia para cumprir a missão que me foi entregue. E que eu nunca me esqueça, fui separado para algo maior. Sei que não estou sozinho nessa jornada. O teu Espírito me guia, me fortalece, me prepara. Mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando o caminho for estreito, eu sigo, porque sei que tu és fiel, e o Senhor não chama alguém para deixá-lo no meio do caminho. Tu completas toda boa obra. Hoje eu me levanto como escolhido, não mais como improvável, não mais como rejeitado. Eu sou filho do Rei, herdeiro de promessas, canal de bênçãos. Que toda a minha vida glorifique o teu nome, e que todos vejam através de mim o que o Senhor sempre enxergou. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, não ignore esse momento. Deus está reacendendo algo dentro de você, algo que o mundo tentou apagar. Não importa quem te rejeitou, nem quantas vezes disseram que você não era capaz. O céu sempre te viu como um escolhido, e esse chamado é irrevogável. Agora que você ouviu essa mensagem, compartilhe com alguém que também precisa lembrar quem é. Existem pessoas hoje se sentindo perdidas, desacreditadas, esquecidas. Uma simples oração pode ser a chave para reacender a fé delas. Seja canal de Deus como um ato de amor. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento para se juntar a nós. Aqui você vai encontrar orações, reflexões e mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova palavra for lançada. Esse é o seu espaço de fé e renovação. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que essa palavra falou com você. Seu testemunho pode edificar outras vidas. E se quiser, escreva apenas: eu sou um escolhido de Deus. Essa declaração, escrita em fé, já começa a gerar transformação no seu interior. Declare e creia. Lembre-se, o mundo pode não entender o seu valor, mas Deus sempre soube quem você era e Ele nunca erra em suas escolhas. Siga firme, caminhe em fé, o tempo de se esconder acabou. Agora é hora de viver o que você nasceu para viver. O céu já liberou a palavra. Caminhe sobre ela. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza todos os dias. E que você nunca mais esqueça. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. E aquilo que Deus escreveu a seu respeito, nenhum homem poderá apagar. Até a próxima oração. E nunca se esqueça: o improvável é exatamente quem Deus chama.